Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje, finalmente eu vou falar de um tema que muitas pessoas esperam e tem pouco conteúdo disponível na internet. Você já ouviu falar de um caso curioso da cidade de Sete Além? Este lugar incrível que poucas pessoas tiveram acesso e que surgiram inúmeras histórias contando desse suposto universo paralelo. Será mesmo que isso realmente existe? Será que existem pessoas que têm a capacidade de mudar para uma outra dimensão? É um fato bem curioso que eu pretendo abordar aqui neste vídeo, beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, primeiramente, como existe pouco conteúdo disponível sobre o tema Sete Além, então eu decidi procurar um pouquinho mais sobre isso e tentar entender o que é realmente Sete Além. Para quem assistiu aquela série chamada Stranger Things, ela descreve basicamente um universo paralelo que seria do mal e que poucas pessoas teriam acesso, que teriam uma espécie de uma porta dimensional para acessar outros locais dimensionais, que seria uma espécie de um universo paralelo parecido conosco. E isso é uma história bem interessante que eu decidi abordar aqui no nosso canal e espero que algumas pessoas entendam que não temos provas concretas, o que existe são apenas histórias na internet e alguns fatos bem curiosos que são bem difíceis de provar, mas valem apenas serem apresentados aqui no nosso canal. Afinal, a gente sempre tem o intuito de mostrar os mistérios curiosos, beleza? Bom, mas afinal, o que é Sete Além? Com certeza, se você perguntar, muitas pessoas não saberão responder. Apesar de que muitos vão entender que isso se trata de um universo paralelo. Mas você pode muito bem fazer esta pergunta para um homem chamado Luciano Milici. E ele é a pessoa principal responsável pela divulgação desta história, e que foi publicada no fim de 2016 aqui na internet. E esta pessoa que eu mencionei, ela foi questionada diversas vezes por muitas pessoas, para que ele pudesse explicar o que é esse suposto universo paralelo. Porém, ele não passou muitas informações justamente por ele teve pouco acesso à informação. O que houve que surpreendeu bastante sobre este fato é que inúmeras pessoas de lugares totalmente diferentes acabaram descrevendo sobre este lugar sem saber o seu verdadeiro nome. E muitos deles acabaram descrevendo isto como sendo Sete Além. E ele decidiu apresentar isso como se fosse uma espécie de universo paralelo em um ambiente futurístico, que seria uma espécie de um coletivo de ficção científica, coisas assombradas, que são todas relativas a um universo paralelo, mas de que alguma forma isso estaria ligado ao nosso mundo. Seria basicamente o que está apresentando na série Stranger Things, mas só que de uma forma um pouco mais realística. E devido a essas histórias, muitas pessoas acabaram entrando nesta comunidade do Facebook justamente para descrever as suas próprias experiências com estes acontecimentos. E eu vou descrever aqui, mais para frente no vídeo, uma história envolvendo Sete Além. E existe uma teoria que especifica que poucas pessoas têm acesso a esta outra dimensão. Muitas vezes elas não estão preparadas para atravessar esta espécie de portal, justamente porque elas não sabem que universo que elas estão acessando. Pois de acordo com o que ele descreve, o nosso universo ele existe múltiplas formas de planos, sendo que alguns são de espécies mais sutis, outros são de uma realidade totalmente diferente. Seria uma espécie de Matrix. E sendo assim, esta pessoa ela explica que existem diversos outros pontos de acesso a essa nova realidade. Seria basicamente como algumas pessoas teriam uma espécie de sensibilidade para ter acesso exclusivo a esse tipo de dimensão. Ou seja, não é qualquer pessoa que teria acesso a este lugar. Então, explicando, trata-se de um universo paralelo a nós, que poucas pessoas têm acesso. E isso descreve-se pelo fato que este plano é exatamente parecido com o plano posterior de Sete Além. E que poucas pessoas teriam essa sensibilidade de acessar o outro mundo também. E muitas dessas pessoas acabaram descrevendo as suas próprias histórias
contando as suas experiências de ter acessado essa espécie de cidade chamada Sete Além. Então eu descrevo aqui. Para quem quer conhecer, acesse o Facebook e digite Sete Além. Você vai encontrar grupos exclusivos que comentam sobre isso. Você vai ver inúmeras histórias que são devidamente parecidas de pessoas que acessaram esses lugares de maneira totalmente diferentes, mas que têm um objetivo em comum: conheceram coisas parecidas, lugares diferentes, um ambiente totalmente diferente da nossa realidade, basicamente como se fosse uma outra dimensão. Eu vou tentar descrever aqui, vou buscar algum vídeo para tentar explicar exatamente o que significa Sete Além. Sete Além, a teoria do Sete Além e como ir até ele. Sim, talvez eu tenha descoberto algumas coisinhas a mais, como por exemplo, chegar até lá. Galera, falar sobre Sete Além é falar sobre o mundo paralelo, multiverso e a teoria do caos. Mas antes, o que seria esse Sete Além? Uma cópia do mundo onde vivemos, mas com alguns detalhes diferentes, como uma terra tomada pelas trevas, um lugar sombrio e gélido. Seus habitantes são quietos e desagradáveis. Diz ter algumas pessoas de olhos completamente pretos, ou muito fundo, como se nunca dormisse. Um lugar muito parecido com um filme de terror, não? Pelo que parece, Sete Além apareceu em 1994, e tem a história daquele homem lá, né, que, resumindo a história aqui, o cara pegou um ônibus e as pessoas do ônibus mandaram ele descer, porque eu mesmo ia para Sete Além. Bom, devido a isso existem inúmeras contradições sobre esta história. Entre elas existem muitas contradições referentes aos habitantes de Sete Além. Muitas pessoas descrevem como pessoas que têm os olhos negros, peles azuis, de tamanhos totalmente diferentes. Além disso, muitas pessoas também têm similaridades, como ao adentrar Sete Além, descreveram que trata-se de um ambiente totalmente inóspito, escuro, como se fosse aquele efeito de Matrix, da realidade do filme Matrix, onde está tudo escuro, que seria basicamente um local devastado por qualquer tipo de destruição em massa. Seria uma espécie de um sonho negro. Existem muitas pessoas que acabavam comentando nesses supostos fóruns que Sete Além seria algo similar com Jerusalém, e seria algo além do nosso, alguma coisa que está posteriormente além de Jesus. Então eles tentaram vincular algumas coisas relacionadas à Bíblia que ela mesma não explica diretamente sobre este fato. Outra explicação relacionada pelo Luciano Milici é de que existem 7 universos paralelos. Por isso que ele descreveu como 7 aléns. Seriam 7 universos totalmente distintos, mas que são realmente parecidos com a nossa realidade. E esse Luciano descreveu como se esse universo fosse único. Aí você pergunta, quem é este Luciano Milici? Eu vou colocar umas fotos dele para que vocês conheçam quem ele é. Bom, essa pessoa ela é a principal responsável pela divulgação da história de Sete Além. Muitas pessoas podem até pensar que se trata de ficção ou algo do gênero, mas o que acabou misturando com essa história foi de que outras pessoas que não conheciam ele relataram algumas histórias parecidas de terem acessado algum local com as mesmas similaridades de que ele descreveu, sendo como Sete Além. Muitas pessoas que tiveram essas experiências não conseguiram descrever o nome do lugar, simplesmente as sensações de terem acessado este simples local. Bom, para quem não sabe, o senhor Luciano Milici, ele é um escritor de histórias de ficção. Aí com certeza você deve estar pensando que isso trata-se de um gênero de ficção, não é mesmo? Ele também é um produtor roteirista profissional, que é responsável por criar histórias totalmente originais. Ele alega também ser um publicitário formado pela ESPN. Ele também alega ser um especialista em inteligência de mercado pela Ibramerc.
que é uma área voltada para as inteligências do mercado, relacionada a marketing e vendas. E ele também possui um MBA em comércio eletrônico pela ESPM. Ou seja, se você digitar no Google, você vai ver inúmeras qualidades sobre este cara, que ele tem inúmeras formações e conhecimentos distintos também. E ele também teria sido um diretor de marketing daquelas campanhas de publicidade da Camisaria Colombo. Ou seja, esse senhor Luciano Milice, ele teria passagem por várias empresas de sucesso aqui no Brasil. Agora eu vou comentar sobre a suposta experiência que o senhor Luciano teve com a Sete Além, que seria basicamente no ano de 1994, e ele acabou descrevendo essa história no antigo Orkut. Basicamente ele estava dentro de um ônibus, quando ele estava se dirigindo até a sua faculdade, e de repente ele notou que as pessoas queriam que ele saísse do ônibus, que o destino do veículo era para outro lugar, que seria Sete Além, e que ele não estava preparado para acessar este lugar. E segundo ele acabou tendo muitas experiências com outras pessoas que tiveram o mesmo tipo de contato, que supostamente estavam pegando algum ônibus e que este ônibus iria para Sete Além, e que muitas pessoas não deixavam esses usuários acessar estes lugares. E devido a este contato que ele teve com outras pessoas no Orkut, que acabou fazendo com que essa história ficasse bastante famosa. E segundo ele, existia um grupo no Orkut onde devia apresentar várias histórias bem interessantes sobre esses casos. Porém, curiosamente, o Sr. Luciano Milice, ele teria perdido todo esse conteúdo que estava em um HD que ele estava tentando recuperar. Porém, se eu não me engano, se você for pesquisar o site do Orkut, pode ser que algumas coisas ainda estejam disponíveis na internet. Somente a plataforma Orkut que não está mais disponível. Porém, a gente pode achar algo bem interessante, porque o Orkut ele era uma rede social vinculada ao Google e que foi criado no ano de 2004 e foi desativado no ano de 2014. E um dos alvos principais dessa rede social era os Estados Unidos. Porém, o que mais ficou popularizado foi aqui no Brasil e na Índia. E esta rede social teve mais de 30 milhões de usuários, perdendo somente para o Facebook, que domina o mundo hoje em dia. Ou seja, voltando ao nosso assunto principal, não tem como o Sr. Luciano Milice provar que essas histórias são verdades. Isso seria basicamente você dizer que o Papai Noel existe sem você poder trazer provas. Ou seja, tudo que nós temos são as suas palavras, alguns relatos que você curiosamente pode encontrar na internet. Porém, cada relato que você for encontrar na internet, você pesquise a data de publicação. Possivelmente você vai ver posteriormente a de 2014, que foi justamente quando ele iniciou a contar essas histórias. No meu ver pessoal, esta história ele se aproveitou justamente para ganhar fama e vender inúmeros livros sobre este assunto, pois ele é um grande roteirista de histórias de ficção, e isso está relacionado muito bem a uma grande história de ficção, basicamente como se fosse Stranger Things brasileira. Quando eu li bastante sobre isso, tentei buscar várias histórias que contam basicamente quase a mesma coisa, elas têm uma similaridade, mas é muito difícil você acreditar, justamente porque não existe nenhuma prova concreta. Eu tentei buscar o máximo de informação na internet, só encontrei histórias, não encontrei nenhum fato concreto que realmente exista. Sete Além. Você vai encontrar inúmeros vídeos por grandes canais no YouTube que vai falar também sobre isso, sobre essas histórias, mas nada concreto também. Então, isso está basicamente relacionado a um mundo completo de fantasias. Bom, se você pesquisar, você vai encontrar comunidades agora relacionadas a Sete Além no Facebook e também até mesmo no Twitter. Então eu vou contar uma história bem interessante aqui sobre Sete Além, beleza? Bom, o nome dessa pessoa se chamava Gustavo e ele passou por essa suposta experiência paranormal nos anos 90. E ele estava esperando um ônibus qualquer que passava próximo da sua casa em uma via principal. E ele adentrou este ônibus e começou a ler um livro simples. E ele simplesmente distraído notou nada de anormal no momento, até que ao notar que o ônibus estava demorando para chegar até a sua casa, uma mulher simplesmente o cutucou. Você não vai para Sete Além, não é? Ele acabou não entendendo nada do que estava acontecendo ali. Falou, ué, a gente não está indo para o bairro tal onde ele morava? Foi aí que todas as pessoas começaram a olhar para o Gustavo e começaram a gritar. E até mesmo o motorista e o cobrador gritaram para que ele descesse daquele lugar ali.
E ele acabou descendo totalmente assustado porque as pessoas estavam expulsando ele do ônibus. Aí que ele tentou entender que a pessoa que o abordou perguntou por quê, para onde que ele estava indo, se era Sete Além ou não. Aí que ele começou a vincular essa ideia. E 10 anos depois, supostamente ele publicou essa história no Orkut, que acabava tratando-se deste assunto chamado Sete Além. Bom, agora como a gente pode explicar várias histórias relacionadas a este mesmo tema? Bom, gente, como eu falei inicialmente é o seguinte: quando você escuta uma história, muitas pessoas podem adaptá-la ou contar coisas similares para tentar explicar um fato. Se ocorresse mesmo de pessoas contar a mesma história antes do ano de 1994, talvez eu poderia ter até algum crédito. Porém, isso trata-se de uma obra de ficção. Muitas pessoas tentaram aproveitar deste fato justamente para contar histórias parecidas, para dar algum crédito sobre este fato de Sete Além, mas eu acredito que isso não seria verdade, pois é muito difícil você explicar através de fatos, somente histórias. Então, no meu ver, essa história de Sete Além pode ser muito bem descrita como uma grande obra de ficção para atrair justamente a atenção das pessoas, para que elas pensem que isso se torne algo realidade e que exista a possibilidade de universos paralelos. Bom, se a gente for analisar nos meios científicos, existe uma forma dos cientistas explicar isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo contando sobre o que é verdade e o que é mentira da área de Stranger Things, que seria a parte de universos paralelos. E se você tiver a possibilidade, eu gostaria que você visse também este vídeo, beleza? Então, eu não vou falar que é uma farsa aqui, porque eu não tenho como comprovar que não é. Eu só posso dizer que isso, para mim, é uma grande história, que chamou muito a atenção das pessoas. Então, eu decidi fazer esse vídeo justamente para tentar desmistificar e trazer o máximo de informações aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre Sete Além, beleza? Bom, gente, eu estou finalmente finalizando todos os temas do canal, principalmente na parte do Facebook, tentando colocar mais informações no blog, e vou voltar nos próximos vídeos aí com o nosso quadro do Notícias Curiosas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de tema, descreva aí nos comentários, que futuramente pretendemos fazer mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, até a próxima, galera. Obrigado, valeu!